Pessoal, só para apresentar aqui, eu vou pedir para o próprio Rafa apresentar para vocês. Rafa, eu comentei com você hoje de manhã, né, quando a gente estava trocando ideia sobre a live de hoje, eu fiquei muito impressionado com a força que você tem com os seus colegas da educação física, Eu também, tá? confesso que eu também É, fiquei. Ô, Rafa, mas foi muito bonito, cara. Eu acho que você precisa saber disso, porque faz bem, não é bem pro ego, eu acho que você faz bem para a profissão, cara. Porra. Entendeu? Quando eu abri, assim, eu fiz uma série de perguntas, né? Me indica um médico baseado em evidência, me indica um nutricionista baseado em evidência. Quando eu falei professor de educação física, foi massacrante, assim, o volume de pessoas. E eu tive o cuidado de olhar quem indicou. Não eram pessoas que seguem você no Instagram, eram seus colegas de trabalho que te reconhecem como uma referência na profissão, cara. Eu acho que isso é muito bonito, muito legal e muito generoso da parte deles indicar você, cara. Pô, eu até comentei com você, né? Eu fiquei impressionado de tanta gente boa que a gente tem na educação física, muita gente ter me escolhido, agradeço até, fico lisonjeado e, enfim, sei lá, fiquei até meio sem palavras aí, fiquei bastante. E eu concordo muito, Rafa, porque o seu perfil do Instagram é um perfil muito generoso para quem é da área e para quem não é, cara. Para quem é consumidor da área de atividade física e saúde, né? Eu, por exemplo, eu vou lá para aprender, para escutar, para ver o que você fala, o que você explica, né? Hoje mesmo você botou os vídeos de como fazer agachamento de forma correta, né? Tentando dar dicas para a gente de forma gratuita e eu acho que é uma ótima referência e muita gente falando, porra, chama o Rafa, chama o Rafa. A professora Ana Maria Siriane, que está aqui na live, né, uma professora da USP de Ribeirão Preto, minha amiga e tudo, e ela falou, porra, chama o Rafa, cara. Eu falei, já chamei, vai ser ele. Então, parabéns, tá, Rafa? Parabéns pela carreira que você está construindo e eu fico muito honrado de ter você aqui com a gente aqui. Vamos deixar gravado aqui, eternizar esse momento aqui com a gente aqui, conversar um pouquinho sobre atividade física e saúde, tá? Eu também, eu não sei se você sabia, não sei se as pessoas sabem, né? Eu sou mais velho que você, né, Rafa? Quando eu fui procurar para fazer meu mestrado, não tinha muita opção em fisioterapia. Então era muito comum das pessoas da minha geração fazer mestrados em áreas correlatas à fisioterapia. E uma área que ajudou muito os fisioterapeutas a começarem a vida no estrito senso foi a educação física, cara. E eu fui um dos filhos da educação física. Fiz um mestrado, né, em ciência do esporte na FMG, trabalhei com overtraining e eu sempre gosto de contar isso, cara, que a educação física me ensinou coisas que a fisioterapia nunca me ensinou. Entendeu? Eu falei, cara, nunca me ensinaram essas coisas. Quando eu fui ter aula de teoria do treinamento, coisa que para vocês é muito básica, mas é legal que como que isso me transformou enquanto clínico, sabe? Me fez ser um fisioterapeuta. A educação física, sem roubar nada da educação física, mas aprendendo conceitos de prescrição, de carga e tudo, me fez ser um fisioterapeuta melhor e eu acho que eu ajudei mais meus pacientes tendo tido uma passagem na educação física na área quando eu fiz um mestrado. Então, queria de coração agradecer todos os profissionais da educação física por ajudar a gente, cara. Vocês são uma profissão mais antiga do que a nossa e eu conheço uma porrada de fisioterapeuta que foi para a área, foi aprender mais coisa com áreas correlatas e hoje a gente vê o oposto, né? No programa que eu oriento, a gente tem professor de educação física que vem fazer mestrado, doutorado com a gente e é muito legal essa troca ali de ideias. Ô, Rafa, lá no seu estúdio, vocês trabalham só entre professores de educação física ou vocês têm outras profissões que trabalham lá? Dentro do estúdio, basicamente, nós somos professores de educação física, mas a gente tem um grupo de colegas, né, de outras áreas, médicos, fisioterapeutas. Uma das fisioterapeutas que, assim, tem muito contato com a gente, inclusive está aqui na live, eu vi que ela acabou de entrar, que é a Fabiana, aqui do Rio de Janeiro. Uhum. Então a gente tem, assim, um contato direto com outras áreas, mas ainda não dentro do estúdio. Esse é um sonho futuro. Legal. É um próximo passo que a gente quer fazer de ampliar, né? Além de ser só um estúdio de treinamento, ser um centro de reabilitação, treinamento, nutrição, enfim, agregar várias outras áreas ali. Esse é um sonho do futuro, mas ainda não tem. Mas a gente tem vários colegas de profissão próximos. Legal. Rafa, a educação física sempre foi uma profissão que, de novo, como eu já estou perto dela há muito tempo, eu sempre percebi que existe uma base
teórica muito forte, né? Não se chuta muito na educação física. Mas existe, eu queria saber de você, porque você consome isso mais do que eu. Quanto de evidência tem nas coisas que vocês fazem na rotina mesmo de treinamento? Quer dizer assim, em outras palavras, existe muito chute dentro da educação física, existe muito feeling ainda, muita boleiragem, ou hoje os conceitos de treinamento estão bem estabelecidos ou estão melhores estabelecidos? Eu queria uma coisa muito opinativa da sua parte mesmo, o que você está percebendo sobre isso? Cara, assim, eu vejo que cada vez mais a gente tem um norte importante da ciência para nossa prescrição. Isso eu vejo assim claramente. Mas fato é que prescrever treinos assim para pessoas reais envolve um pouco de assim malícia, né? E algumas coisas que são muito mais da nossa experiência prática, né? Da nossa experiência clínica e um pouco, né? Do feedback do cliente, do que necessariamente da pesquisa científica. E talvez seja por isso, né, que algumas pessoas até sugeriram que fosse eu, porque eu gosto de tentar trazer isso, né, o que tem na ciência e como a gente pode usar isso na nossa prática. Então, assim, existe, inclusive teve um estudo agora recente, saiu, sei lá, semana passada, 2 semanas atrás, falando um pouco sobre como seria uma prescrição de treino personalizada, né, e dizendo exatamente isso, que embora a gente tenha alguns parâmetros, o treino, para ele ser efetivamente baseado em evidência, ele tem que ter a primeira ideia da ciência, mas ele tem que ser norteado, né, em questões individuais. Porque tem algumas coisas que são impossíveis, assim, por exemplo, qual seria a diferença de tamanho de efeito entre você fazer 3 séries ou 4 séries? É difícil você encontrar se isso vai ser estatisticamente significativo. Então tem algumas coisas que são complicadas mesmo, assim, né? Então, e aqui, você falou uma coisa foda aí agora. E eu queria, eu como professor de PBL, eu queria deixar gravado aqui. O que você falou é literalmente a descrição de prática baseada em evidências, né, cara? A evidência é só informação. Você usou uma palavra muito boa, Rafa. A evidência é o norte, né? A luz está apontando para lá. Se eu for para aquele lado ali, eu tenho uma maior probabilidade de acertar ou uma menor probabilidade de errar, de prescrever incorretamente o treino. Mas a experiência do cara, a rodagem do professor, né, no caso do professor de educação física, ela é tão ou mais importante do que a própria evidência, né, cara? Porque você vai achar os macetes, os caminhos baseados em outras pessoas para prescrever melhor. E ainda você falou uma outra coisa. Você deve ter estudado para essa live, Rafa. Eu tô sacando. Vocês carioca, vocês são foda, velho. Que é também ver com o cliente como é que ele se ajusta nessa coisa toda? Porque é muito legal falar de PBE, cara, porque eu me irrita um pouco, Rafa. Eu estou usando essa série de lives para desmistificar essas coisas para quem ainda não se emergiu para esse mundo. PBE não é só ciência, né? PBE é usar a ciência para atender pessoas reais, que você falou. Eu aprendi na ciência do treinamento na minha época lá, né, cara, que o princípio número 1 do treinamento é a individualidade. Né, cara? Pegar o indivíduo e tratar ele como se fosse único. Os estudos, tudo bem, eles pegam várias pessoas, mas, na verdade, a média é uma fração de cada pessoa individual, né, cara? Eu acho que você acabou aí, intencionalmente ou não, fazendo uma descrição perfeita do que é prática baseada em evidências. Isso é muito legal, Rafa. Ô, Rafa, esses... Posso fazer um adendo nessa tua frase? Claro que pode, claro que pode. Foi totalmente intencional, né? Eu sempre falo sobre esse tripé da prática baseada em evidência. Ciência, né? Experiência clínica e sei lá, capacidades, habilidades, né? Necessidades do cliente. Mas o que eu ia falar, tem um slide, né, em algumas das minhas aulas que eu mostro a visão, por exemplo, da leitura de um estudo, de um resultado de uma pesquisa, para um pesquisador e para um treinador. O pesquisador, ele vai olhar lá o grupo de sujeitos e se ele, né, olhando de forma individual, encontrar uma média positiva, a resposta dele é esse protocolo, existe grande chance de dar certo. Efeito provável positivo. Como treinador, a gente, beleza, isso aqui é ótimo, isso aqui é uma boa linha. Mas se eu for olhar individualmente cada um dos meus alunos, alguns deles vão ter resultados positivos, outros resultados razoáveis, alguns não vão ter resultado e outros vão ter involução no treinamento. E como treinador, eu preciso analisar esses dados e falar, cara, vou continuar tocando dessa forma com alguns, mas não vou tocar dessa forma com outros. Então, não que isso seja completamente contraditório. A gente precisa, né, dos dois lados.
Mas eu vejo que é importante que haja essa distinção, assim, né? A ciência nos dá o norte, e aí a gente vai balizando em função da nossa prática e da necessidade individual do cliente. Maravilha, eu não tenho absolutamente nada a acrescentar no que você está falando aí. Ô, Rafa, nos últimos anos, eu tenho percebido, assim, talvez para mim, tá? Que eu sou mais consumidor do que cientista nessa área e muito menos professor na sua área. Tem existido novas vertentes de treinamento. Então, inclusive com marca, né? Eu até botei isso para você, né? Por exemplo, CrossFit, né? E muita gente vai falar assim, desde que o mundo é mundo, a gente faz burpee, a gente faz exercícios multiarticulares, etc. Como é que está HIIT, né? Treinamento intervalado de alta intensidade e outras técnicas? Existem muitos estudos específicos nessas áreas ou isso ainda é um boom que ainda as pessoas estão estudando sobre o assunto? Ah, não, em HIIT, sem dúvida, tem milhares. Demais, tem né? muita coisa sobre HIIT, mas sobre CrossFit em especial, né? Que CrossFit foi, né, assim, brilhante a ideia, né, do inventor, onde ele juntou algumas coisas importantes no treinamento, né? Peso, movimentos ginásticos, movimentos de peso corporal, calistenia e tal, e trazer uma base muito mais de funcionalidade da tarefa dentro de atividades de alta intensidade. Então, porra, tudo que a gente deveria fazer num programa de treinamento pensando num sujeito, né? Pensando em como eu devo trabalhar ele de maneira holística, olhando para as aptidões físicas, força, flexibilidade, resistência, precisão, enfim, diversas, né, capacidades físicas. Então, ele foi muito feliz nessa ideia, o que é algo interessante. E aí, cada um, né, que hoje em dia utiliza CrossFit na sua prática pode individualizar isso de alguma maneira. Agora, indo para as pesquisas em si, Rafa, tem muitos estudos especificamente sobre CrossFit? Seria difícil, né, terem muitos estudos especificamente sobre CrossFit, porque CrossFit é muito amplo, essa junção de diversas modalidades. Mas tem um pesquisador brasileiro, inclusive, que talvez seja o que mais estuda isso, chama Ramires Tibana, e ele talvez seja o que mais estude características específicas do CrossFit. Por exemplo, se eu fizer esse WOD, qual é a minha resposta fisiológica? Se eu fizer um treino com essas características, qual é a minha resposta fisiológica? Quanto tempo eu levo até me recuperar de determinado estímulo? E assim por Tem diante. um cara fazendo isso, Rafa? Tem. Ramires Tibana, o nome dele. Eu vou Muito legal o trabalho cara. dele. E o legal dele é que ele não é só pesquisador. Ele também, se eu não me engano, ele treina alguns sujeitos, mas ele é um grande atleta, né? Não em nível internacional, mas um grande atleta. Assim, treina muito bem, acima da média, disparado, assim. Faz várias competições nacionais e tudo. Então, é um cara que eu vejo que também tem muito teoria e prática e tem pesquisado bastante nesse sentido. Então, que legal. Engraçado, assim, a educação física, me corrija se eu estiver errado, tá, Rafão? Assim, na Fisio é cheio de coisa com nome, né, cara? RPG, Mackenzie, como a fisioterapia gosta desses troços com nome, né? E a educação física parece ter um pouco menos, assim, sei lá, tem coisa com menos nome de pessoa, menos marca, e eu acho isso bom. Porque alguém escreveu aqui agora, um nutricionista, que ele segue toda a live que eu faço, ele está aqui, o Rafael Salomão, que é um menino muito legal, vive comentando coisas bacanas aqui. O próprio fato de ser patenteado tem hora que vira uma barreira para os pesquisadores, né, cara? Existem vários problemas. Eu já vi alguns casos assim escandalosos de pesquisa de CrossFit que deram resultados teoricamente deletérios, né? Que eles partiram para cima, né, cara? Judicializaram pesquisadores. O primeiro estudo com o nome CrossFit foi o que aconteceu. Foi um estudo em 2013. Foi o estudo que saiu agora, né, a decisão judicial. Talvez seja esse que você esteja falando. Esse foi o que assim, gerou maior repercussão. E foi porque um grupo de pessoas tinha se lesionado durante o estudo e eles atribuíram ao CrossFit. Aí o CrossFit veio dizendo que não necessariamente era isso, enfim. Uma confusão grande. Eu concordo com você que tenha alguns nomes assim, né, dentro da educação física, talvez não tantos quanto na fisioterapia, concordo também. Mas eu vejo com uma certa cautela esses nomes. Por exemplo, treinamento de força, treinamento funcional, são duas coisas muito comuns dentro da educação física. Só que é muito difícil você distinguir aonde começa um e aonde termina o outro. Treino de força pode ser weightlifting, né? Levantamento de peso olímpico, não deixa de ser um treino de força, mas pode ser a musculação tradicional de uma academia. Treino de força pode ser um treino voltado para uma pessoa que quer melhorar sua força porque ela está acamada, mas também pode ser para um bodybuilder. Então, a coisa fica muito louca. E a minha característica de treino é uma característica de treino onde a prioridade é a força, mas a gente pensa nessa força de forma um pouco mais funcional, que seria utilizar mais movimentos livres,
corrigir padrões de movimentos, enfim. Isso, e aí é o que eu digo, né? Essa coisa começa a dificultar. E aí as pessoas me perguntam, Rafa, que tipo de treino você prescreve? Eu falo, cara, eu prescrevo treino. Eu não, assim, eu Que treino bom. pessoas. É difícil, assim, então, embora eu concorde que tenha menos na educação física, eu vejo bastante e isso acaba gerando um problema maior do que uma solução, na minha visão. Entendi. Porque é complexo, né, Rafa? A ciência do treinamento por si só é muito complexa, né? Eu tenho, assim, cara, os fisioterapeutas dos maiores clubes de futebol do Brasil são todos meus amigos, vários foram os meus alunos, né? E tudo que eles falam assim comigo hoje, eu estou escutando essa frase direta, eles falam assim, Léo, tudo hoje é controle de carga, né, cara? Como treinar e acertar o timing sem passar do ponto, sem machucar esses caras, para eles estarem recuperados no dia seguinte, né? E que joga de 3 em 3 dias e tudo. E é uma arte, né, cara? É científico, mas você tem lá um grupo de 30 atletas em que você tem que botar todo mundo pronto, cara, fazendo aquilo ali. É muito puxado. O dever do preparador físico dentro de um futebol, por exemplo, que é um esporte coletivo, cara, é muito foda, né, cara? Tem que ir por posição, é muito complexo. Assim, eu tive alguma experiência com alguns esportes, né, especialmente vôlei, assim, de alto nível, mas isso logo no meu início, eu ainda era estagiário e tal, fui só acompanhar, olhar, foi bem legal a experiência, mas hoje em dia é algo que eu acompanho de longe no futebol, né, a gente tem alguns colegas aqui no Rio de Janeiro que já trabalharam no futebol e aí conversando eles mostram algumas coisas, um deles é o Pedro Menezes, realmente uma quantidade infinita, assim, de números, eles estão numa parte muito quantitativa, né, tanto de controle de carga, quanto de frequência cardíaca associada aos marcadores como CK e etc, né? Então, tem bastante coisa cada vez mais acontecendo, mas eu vejo uma distância muito grande disso que acontece no alto rendimento para o que eu consigo fazer com os meus alunos e indo ainda mais longe, né? Para o que seria uma condição, por exemplo, do exercício na saúde pública. Então, eu vejo, né, Fórmula 1, né, lá na frente, a galera desse alto nível, a gente aqui tentando pegar algumas coisas e tentando aplicar dentro do possível, porque nem tudo é viável. E vou te dar um exemplo, né? Carga interna de treino. Você conseguir avaliar... Tem maneiras mais simples, né? Por exemplo, o tempo de treino vezes a nota que você dá na PSE de 0 a 10. É legal, só que é difícil você conseguir pegar essa PSE, que ela deveria ser feita depois de 20 minutos do treino. Então, poucos alunos vão te dar isso, você vai ficar pedindo isso. Começa a criar uma série de problemas que dificultam um pouco pra gente essa questão. Mas, sem dúvida, tem uma galera trazendo respostas para isso. Um deles é um cara aqui do Rio também, o Renato Massaferi. Tentando buscar respostas para essas questões para a gente conseguir aplicar mais na prática. Mas é como eu vejo, assim, a Fórmula 1 tem muita coisa legal que eu ainda não consigo aplicar aqui, que dirá na saúde pública lá. Ô Rafa, como é que é a sua rotina de vida profissional? Porque assim, ó, eu vou falar a impressão que eu tenho, né? O Rafa é personal trainer das globais, das estrelas. Isso é muito legal, cara. É um puta reconhecimento massa. Deve ser muito, né, gratificante ter pessoas, né, e famosas, importantes do seu lado que fala, cara, esse cara vai cuidar do meu corpo, né, porque elas vivem também da aparência, elas necessitam ser esteticamente próximas, deve ser até muito difícil para elas manterem tudo, né, manter o corpo em dia o tempo todo, né, porque é da profissão delas. Mas eu também acho que, se eu não estou enganado, eu já vi você treinando sua mãe, não é? Estou enganado? Sim. Quem são as pessoas que vão no seu estúdio para você treinar, Rafa? É um pouco de tudo? O que é? Qual que é o perfil do seu cliente? Cara, assim, boa parte dos nossos clientes, boa parte, assim, eu diria uns 70%, são mulheres, numa faixa de idade aí de 30 a 50, 60 anos. Esse é o nosso público principal. Tá. E aí vem outros públicos, né? Às vezes mulheres um pouquinho mais novas, homens, enfim, vem outras pessoas. Mas tem alguma razão, Rafa? Foi natural que a mulherada foi aparecendo lá ou não? Eu acho que uma coisa foi levando a outra, né? Hoje a gente, entendendo um pouco mais de questões mercadológicas, fica mais fácil de perceber que, eu comecei a dar aula, a minha primeira aluna famosa foi a Débora Seco, em 2009, sei lá, 2010, enfim, já tem muito tempo. E aí, quando eu comecei a dar aula para ela, né, e naquela época, quando uma artista como essa falava o seu nome numa rede, sei lá, falou meu nome no Faustão, meu telefone não parava de tocar. Hoje em dia é um pouco diferente, não é mais tanto assim. Mas naquela época era louco, assim. Então, comecei a dar aula para Débora em 2009, 2010, e aí muita gente com um perfil similar ao dela foi me procurando, uma coisa foi levando a outra, e aí eu acabei ficando muito nichado nesse público, e hoje em dia, muito do que eu estudo cara, para resolver problemas desse público. Que legal, Rafa.
Eu brinco que o que me motiva a estudar é resolver problemas, né? Uma dor que o meu aluno tenha, uma dificuldade que ele tem de atingir o objetivo, enfim. Então eu fui estudando cada vez mais isso e cada vez mais pessoas desse público me procurando. Então uma coisa foi levando a outra. Hoje em dia, com rede social, eu postando cada vez mais mulher, falando cada vez mais sobre as diferenças entre treino de homem e mulher, enfim, aí essa questão mercadológica hoje em dia é bem mais clara para mim. Uma coisa foi levando a outra. Então, se eu fosse usar o termo posicionamento, que é o que eu uso, eu costumo brincar que não fui eu que escolhi efetivamente esse público. Mas esse público me escolheu de alguma maneira. Que legal, Rafa. Mas é aquela falsa impressão de controle, né? Que a vida... A gente não tem controle sobre as coisas que acontecem com a vida, né? Vem alguma coisa de algum lugar e fala, não, filhão, aqui, ó, vai ser para esse lado aqui. Muito massa, Rafa. Então, assim, mas, por exemplo, se eu chegasse lá, tem vaga para mim. Uma pessoa normal que chega lá e fala, Rafa, eu quero melhorar minha condição física, eu quero envelhecer bem, você me atenderia. Super é um público normal. Tá. Sim. Não é só artista, não. A gente atende, né, assim, muitas mulheres, homens também, mas atende a maior parte das pessoas, sim. A maior parte das pessoas que nos procura, Léo, normalmente são pessoas que querem, de alguma maneira, mudar o seu corpo, mas 90% delas que chega lá no estúdio, embora queira uma mudança corporal, né, queira mudar a sua composição corporal, eles também apresentam dores e lesões. Então, a gente recebe muita gente indicada por ortopedista, óbvio, né? Mas eu também recebo muitas pessoas que chegam lá querendo emagrecer e que ganham o plus, né? Que tem o over delivery, né? Que eu cheguei com muita dor, hoje em dia não sinto dor e emagreci. Então, acaba que esse é muito do nosso público. E uma coisa vai levando a outra. Vai lá que ele, resolveu minha dor no joelho. Vai lá que ele me ajudou a conseguir treinar sem precisar fazer, sei lá, cirurgia, enfim. Essas coisas que acabam acontecendo lá com a gente também. Por uma preocupação com o movimento, né? Por um milagre, né? O movimento curador de várias pessoas e, né? Era uma coisa que não... para o leigo, isso não é um raciocínio lógico, né? Eu sinto dor quando eu me movimento e eu trato a pessoa movimentando. Isso não é muito lógico para a pessoa que não é do ramo, mas é nítido que o benefício indireto da atividade física só pelo corpo também vai resolver uma porrada de dor que o cara vai ter também. Muito legal. Hoje em dia isso é muito claro para mim, né, Léo? Acho que você com certeza também deve ter essa visão, mas durante muito tempo a gente acreditava que o cara tem dor lombar, então eu vou ter que fazer um tratamento tal, vou ter que fazer o tratamento X, vou ter que fazer o tratamento Y. Mas cada vez mais estudos têm mostrado que mais importante do que X, Y, Z, esse cara não ficar parado. Exato. E aí, né, óbvio que isso tem vários desdobramentos, mas é uma das coisas que a gente tenta levar. Muitas vezes o próprio movimento vai ser, né, a cura do cara. É como se fosse veneno e remédio, né? O remédio é uma dose pequena do veneno e dentro do nosso treinamento, acredito que você também faça isso, a gente na educação física chama de sobrecarga progressiva. A gente vai progredindo, né, o grau de esforço. Acho que na fisioterapia eu ouço muito a Fabi, né, que é a nossa amiga aqui, que a gente manda muita gente lá para ela, a gente tem uma troca muito legal. Ela usa o termo exposição gradativa, se eu não me engano. Isso. Seria algo muito similar. Legal, Rafa. Isso é muito, muito, muito top. Ô, Rafa, dentro desse mundo, nós já vamos para 1 ano e meio de pandemia, né, cara? Eu acho que todo mundo já quer, né? Vamos pular fora desse negócio, acabar com isso logo. O perfil mudou de cliente seu durante a pandemia? O que você percebeu? Ou para você não mudou muito? O perfil do meu cliente não mudou. Mas eu confesso que houve eu vou brincar o termo dança das cadeiras. Né? Durante o momento mais crítico da pandemia, muitos alunos pararam de treinar. E assim que as coisas se aliviaram um pouquinho aqui no Rio, as pessoas foram voltando a treinar, o nosso estúdio fica todo aberto, né? Então é algo que dá muita segurança, mais segurança, né? Para as pessoas, ou menos preocupação, porque fica tudo aberto. E à medida que isso foi acontecendo, a gente foi recebendo muitos alunos novos. Então eu enxergo de duas maneiras, né? Um foi, obviamente, a nossa movimentação, mas dois, foi que eu vejo que há uma maior preocupação com a saúde e com o movimento. Eu acho que a educação física teve um crescimento durante a pandemia. Não que as pessoas, né, a pandemia fez as pessoas se movimentarem muito mais. Não, mas eu acho que elas começaram a ver mais importância. Muitas começaram a fazer exercício em casa. Isso, querendo ou não, é o primeiro passo para ela começar a querer treinar de uma forma mais sistemática, sob orientação, enfim. Eu acho que houve, assim, né, um crescimento da educação física durante a pandemia, ou pelo menos uma mudança, assim, né, na visão, né, das pessoas sobre o movimento e sobre o exercício. Isso, de alguma maneira, nos beneficiou, já que a gente tem essa preocupação voltada para a saúde,
né? Eu falei que as pessoas nos procuram muito por estética, mas a gente tem uma preocupação muito grande com saúde. Então, acho que isso nos beneficiou. Então, hoje o estúdio está no seu momento full, assim, né? Que bom, Rafa. Tem sido até difícil receber mais pessoas lá, o que é algo maravilhoso, né? Nem todo Que mundo lá bom, com cara, essa porque assim, putz, cara, é porque eu sou naturalmente, assim, eu tive muito medo no início da pandemia. Eu falar assim, muitas pessoas sabem da minha história. Eu fazia CrossFit na época, eu caí no CrossFit por um acidente. Eu tive uma lesão, eu jogo tênis desde pequeno e eu tive uma lesão muito grave, assim, uma coisa até meio fora do normal. Eu tive que parar um tempão. Eu tive uma ruptura do extensor comum dos dedos. Eu tive uma epicondilite que eu nunca tive na vida, porque eu jogo desde pequeno, eu jogo juvenil. A epicondilite é uma lesão do tenista ruim, que não tem técnica. E eu tive uma aguda, assim, uma lesão estranha. E eu falei, cara, não é epicondilite. A dor era no epicôndilo, mas era um negócio muito sério, muito severo. Né? Enquanto a gente foi examinar a fundo, eu tive uma ruptura total do extensor comum dos dedos. E o cara falou, meu, isso aqui tem que... vai ter que colar, fibrosar por aí. E é isso aí. Eu fiquei parado um tempão. E a Lu, minha esposa, foi fazer uma aula experimental de CrossFit lá no bairro. E eu falei, não, isso é coisa de babaca, eu não quero. Achei que eu precisava de um cabelo moicano para fazer. Eu tinha todos os preconceitos e tudo. E eu fui fazer uma aula experimental e eu amei. Eu amei. Eu falei, cara, isso aqui era tudo que eu pensava. Tudo que eu não pensava tem aqui. É super funcional. É meio comunitário, né, Rafa? O CrossFit tem uma Muito. coisa meio de galera. Vamos Muito. lá no ódio, um cara ajuda o outro. E você não precisa ser tão fortão, né? Tem adaptação para tudo. Dá para você fazer as aulas. Quem me acompanha aqui, Rafa, eu montei um cross home aqui na minha casa, aqui na parede aqui de trás tem um box home de CrossFit que eu fiz e tal. Eu sou um super entusiasta pelo negócio, mas quando veio a pandemia eu parei, eu fiquei com medo. E eu fiquei muito triste de ver muitas academias fechando, os caras sangrando mesmo. Eu fiquei pagando sem ir, fazendo online em casa, num apartamento pequenininho, quando eu morava em São Paulo ainda. E eu fiquei muito triste pela categoria, porque tem caras que demoraram anos para ter uma coisa funcionando bem. E eu fico muito feliz de ver que o seu business continuou funcionando bem. Você precisou ir para a beira da praia para dar aula no início, Rafa? Ou não? Assim, o pessoal ficou com medo de ambiente fechado? Como é que foi isso? Lá sei lá. A gente seguiu à risca, né, todas as leis aqui do Rio de Janeiro. Então, durante, sei lá, 3 meses, 4 meses, a gente ficou completamente fechado, só dando aula online. E eu proibi eu e todos os meus professores de darem aula. A gente não podia dar aula presencial, mesmo que fosse em local aberto, durante esse período que aqui realmente estava algo bem restritivo. À medida que isso foi relaxando aqui, a gente foi dando essa liberdade aos poucos. E aí, quando foi permitido dar aula na praia, de forma individual, eu ia, né, lá com alguns professores, a gente pegava todos os equipamentos, levava tudo para a praia ali na frente e dava os treinos ali, cada um no seu lugar. Então, a gente foi seguindo até a hora que foi permitido, né, usar o espaço e assim por diante. Então, a gente foi seguindo todas as coisas, mas chegamos a dar aula na praia, sim. Né? Tem até alguns alunos que ainda se mantêm fazendo aula só na praia. Então... O legal do Rio, né, cara, a geografia ajuda, né, Rafa? Quando eu morei em Sydney, na Austrália, a cidade convida você para fazer atividade física, né, cara? As vias são pavimentadas, tem a praia e tudo. Por exemplo, eu morei 11 anos em São Paulo, capital, e eu moro no interior de São Paulo hoje, eu moro em Atibaia. Eu moro num condomínio, é uma maravilha. Eu corro, eu ando de bicicleta. Aquele negócio 10 mil passos para nós virou coisa normal, porque a casa é grande, você circula o tempo todo. É impressionante como é que as grandes cidades, né, Rafa, ela vai te espremendo, né, cara? E você vai perdendo a oportunidade de se movimentar, né? Nem de fazer atividade física, né? De te tirar da zona de conforto. E nessas horas eu pensava muito como é que funcionaria em cidades como o Rio de Janeiro, pelo próprio sentido dele poder malhar em céu aberto, né, cara? Que às vezes outras cidades você não tem essas opções. Eu sou suspeito, assim, né? Eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro por todas essas possibilidades que ela dá. Você pode fazer uma trilha, você pode ir para lagoa, você pode ir para praia, mar, pertinho aqui tem serra, enfim. São muitas possibilidades para tudo, né? Para todo tipo de esporte, para todo tipo de coisa que você gostar. Então, concordo que aqui, ainda mais pelo fato de ter um clima bem tropical, né? E a proximidade da praia, onde as pessoas ficam com menos roupa, isso estimula cada vez mais, né, o exercício, a atividade física e uma preocupação maior com o corpo. Eu vejo isso assim bem claro também. Você percebe que houve aumento
aumento de obesidade nas pessoas ao seu redor por causa da pandemia ou não? O seu público é muito fit mesmo, eles se cuidaram bem. Cara, assim, embora muitos estudos apontem para isso, né, um aumento de peso e tal, o que eu vejo nas pessoas próximas a mim, beleza, é que durante a pandemia mais pesada aqui, realmente tiveram pessoas que subiram o seu peso, mas hoje eu acredito que a maior parte delas já estão voltando ao seu peso normal, já estão relativamente normais, ou seja, não foi uma disparada, foi só um quebra-mola. Beleza, ótimo. Pelo menos nas pessoas próximas a mim, tá, Léo? Aqui na minha proximidade. Porque eu tenho, toda vez que eu penso em você, Rafa, eu tenho a impressão que você tem uma bolha sua de pessoas ultra fit ao seu redor, né, cara? Porque é isso, né, cara? Os seus pares são fit, né? Os seus clientes são, e talvez a gente não enxerga o mundo real. Mas eu tô querendo conversar com você agora, para quem não sabe, tá, gente? Eu sempre compartilho o que eu quero conversar com o meu convidado antes. E, Rafa, em todas as minhas lives, eu pego dados do estudo que chama Global Burden of the Disease. Eu sempre tenho que explicar para quem não conhece. Isso em português é chamado de carga global das doenças. É um censo de doenças que é feito de cada 10 anos no mundo todo, inclusive no Brasil, tá? E eu peguei o gráfico de morte por categoria de doença. E eu fiz uma análise leonardiana, confesso, tá? Que das 20 maiores causas de morte, eu identifiquei pelo menos 10 que podem ser minimizadas pela atividade física. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Número 1, doenças cardiovasculares, né? Não tem dúvida. Câncer, número 2, tá? Problemas respiratórios crônicos, é o 3. O quinta é diabetes e assim por diante, tá? A 19ª, a gente não morre de doença musculoesquelética, mas ainda assim a 19ª maior causa de morte do mundo é de doença musculoesquelética, tá? E pode ser por várias outras coisas. Abuso de substâncias, ela pode levar à morte, mas esses vícios podem ser recuperados por exercício e assim por diante. Então, assim, eu vou dar uma pequena mudada do treinamento para a gente falar sobre promoção de saúde. Tá, Rafa? Eu nem sei se esse é o seu expertise, mas obviamente você deve ter uma opinião formada sobre isso. Eu tenho uma impressão que a gente poderia estimular muito mais as pessoas a serem fisicamente ativas no Brasil, tá? O que você acha que a gente pode fazer enquanto comunidade, enquanto profissionais de saúde, não importa a categoria que a gente está, para estimular que as pessoas tivessem um estilo de vida um pouco menos sedentário? Eu prefiro até dizer assim. O que você acha, Rafa? Eu vou puxar um pouco para a educação física, beleza? Um pouco do que eu vejo na educação física. E é algo que, assim, que eu debato muito com os nossos profissionais ali. A gente debate muito sobre qual é o melhor método de treinamento, sobre qual é o sistema de treinamento mais eficiente, sobre métodos avançados de treinamento, mas a gente esquece que só 5% da população está numa academia, por exemplo, talvez 15% faça algum exercício. Por que a gente faz com essas outras pessoas? A gente não vai treinar elas com métodos avançados de treinamento. Perfeito. A gente primeiro precisa convencer elas a fazer alguma coisa. E para falar sobre esse tema, eu vou usar o exemplo da minha mãe, que você citou. Léo, você imagina, minha mãe, né, estava muito acima do peso numa época, e eu insistia para ela treinar. O que eu falava para ela? Mãe, a gente precisa fazer exercício, vamos embora, vou te levar para academia, você vai fazer treino de força, você vai fazer treino aeróbico, a gente vai fazer intervalado. Pensava num treino lindo, maravilhoso, perfeito para ela. Tudo que ela precisava. Só que ela não fazia. Nada fazia ela conseguir concluir aquele programa. Porque era chato, porque era monótono, porque não era o que ela queria. Talvez porque ela não estivesse preparada, física e mentalmente, para realizar aquilo daquela maneira. Só que essa história da minha mãe reflete muito do que eu vou falar no final, que é o que eu chamo de estágios de consciência. E aí, cara, eu muito frustrado, obviamente, como filho, vendo que minha mãe podia melhorar muito através do meu trabalho, mas não estava conseguindo convencê-lo, não estava conseguindo levá-la, não estava dando o resultado esperado. Até que relaxei um pouco, respirei fundo, e ela gostava de dançar. Falei, cara, vamos fazer uma aula de dança, então. Conseguimos um professor incrível, ele hoje em dia nem mora mais no Brasil, chama Hélio. Eu gosto de falar o nome das pessoas, claro, porque, assim, eu gosto de dar os créditos, né? O cara maravilhoso. Começou a dar aula para minha mãe, e a única coisa que eu pedi para ele foi, Hélio, pelo amor de Deus, quero músicas agitadas, eu preciso elevar a frequência cardíaca da minha mãe para que isso se torne um exercício, a atividade física dela. Ele, não, beleza, tamo junto, vamos embora. E aí a coisa foi começando a fluir. Ela adora dançar, então isso fez com que ela não perdesse uma aula, se motivasse e tal. Em algum momento,
realizando aquela atividade, né? Danças intensas, né? Com sobrepeso, com baixo grau de força, ela começou a sentir dor. E aí, quando ela começou a sentir dor, quem foi procurar? Filhinho dela. Rafa, tô com dor aqui, tô com dor ali, o que eu faço? Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, já pensando de uma maneira diferente. Se fosse o Rafael de alguns anos atrás, eu ia falar pra ela, vamos na academia junto comigo, vou te passar um programa tal. Mas naquele momento eu entendi que ela não estava nesse estágio pronta para isso. Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar 3 exercícios em casa. Sei lá, prancha, elevação de quadril e um sentar e levantar. Beleza? Beleza. Ela começou a fazer, começou a se sentir bem, continuou conseguindo dançar bem. Em algum momento ela se tocou que, cara, se eu fizer um pouco mais disso do que o meu filho tá falando, vai dar certo. Aí foi o dia que ela me ligou e falou, Rafa, quero treinar, posso ir lá no seu estúdio? Pô, ela mora em Ipanema, eu moro na Barra, é longe. Falei, pô, lógico, claro. Aí ela passou aí no estúdio 2 vezes por semana no início. Agora ela vai 3, às vezes até 4 vezes por semana. Mas ela começou a ir 2. E a gente foi aos pouquinhos inserindo, né, algumas coisas na vida dela de exercício e hoje em dia ela tá super bem. Perdeu 22 quilos, tá ótima, melhorou a massa magra, reduziu, né, a quantidade de remédios que ela tomava. Então, o que eu quero contar com essa história? A gente tende a acreditar que o treino perfeito para o aluno é aquele. Ou aquilo que a gente acredita que é. Quando, na verdade, num primeiro momento, como educador físico e como promotor de saúde, eu tenho que pensar em primeiro tirar essa pessoa do sofá. Então, eu costumo dizer que o primeiro estágio de consciência de uma pessoa que não faz nada é passar a se movimentar. E o ideal é que seja um movimento que ela goste, que seja agradável, que seja possível. Que seja dar uma volta no quarteirão, 2, começar com 5 minutos, 10 minutos, o que ela conseguir. Que seja um mini desafio para ela. E aí depois ela vai sentir a necessidade de fazer algo um pouco mais direcionado, né? Com talvez alguma orientação e tal. Até que num terceiro momento ela vai poder dar um terceiro passo, que seria algo um pouco mais avançado, pensando já numa periodização, numa programação específica, volume, frequência, intensidade. Mas se eu não conseguir tirar esse cara do sofá primeiro, eu nunca vou poder fazer um treino perfeito para ele. Então é isso que eu enxergo hoje. A gente não olha para o primeiro estágio. A gente só olha para o segundo e para o terceiro. Então essa é a minha crítica em relação a nós profissionais. Cara, vamos olhar para esse cara que está em casa, porque esse cara não tem condição de fazer aquilo que a gente imagina. Eu só preciso fazer com que ele comece a se mexer. Essa é a minha... É assim que eu enxergo. E encontrar uma coisa, muitos depoimentos, assim, né? Encontrar o que a pessoa gosta de fazer, né, Rafa? Por mais que eu goste... Porque tem caras que são automotivados para atividade física. Eu não parei, Rafa. Eu no mínimo... aqui em casa, a Lu já sabe. Eu falo assim, Lu, eu tô começando a apertar o maxilar aqui, sabe? De travar a boca. Basta eu fazer qualquer atividade física, isso me acalma... Isso, acelerar o meu corpo me acalma mentalmente. Eu não sei meditar, eu não sei rezar, eu não sei fazer nada disso direito. Mas quando eu malho, pode ser 30 minutos, eu fico feliz de novo. Né, cara? A saúde mental minha melhora. Mas, e nem me importa qual atividade física, mas se você me chamar para jogar um tênisinho, você vai me fazer muito mais feliz do que os outros. Eu acho que você conhecer bem, né? Porque tem cara que faz por fazer, que ele tem motivação intrínseca, né? Mas a maioria das pessoas não tem, né, Rafa? E você tem que tentar tirar esse cara da inércia de alguma forma. Você imagina, assim, né? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa obesa. Hoje eu almocei com um aluno nosso do estúdio, aí esse caso eu nem vou citar o nome, que tinha uma quantidade de peso muito grande, 160 quilos. Hoje em dia ele pesa 113, ou seja, ele perdeu mais 50 quilos. Que é legal pra caralho. E a gente estava conversando e ele estava me contando de como é que era a vida dele. Ele, num determinado momento, ele já não conseguia, né, nem fazer nenhuma atividade. Ele não conseguia mais sair, ele já tinha preguiça de fazer até sexo com a esposa. Você imagina, olha que loucura. O cara perde a vida dele para fazer isso, né? E aí, como é que você vai tirar esse cara para fazer exercício de casa? Tudo para ele é difícil, até gerar prazer para ele é difícil, que dirá botar esse cara para fazer exercício. Então essa é um pouco da minha visão, assim, né? Pegando do que você falou agora, que é, porra, tem algumas pessoas que têm uma motivação intrínseca. Você não precisa me pedir para fazer exercício. Eu já vou fazer. Para mim, não fazer exercício é a loucura. Mas nem todo mundo é assim. E é por isso que eu digo que iniciar com algo que você goste pode ser algo que desencadeie esse prazer em você. Porque depois que você começa com algo que você gosta, aquilo passa a fazer parte da sua rotina, você sente esse bem-estar que você sente, que eu sinto, essa pessoa passa a querer isso, né? E aí talvez seja mais fácil a gente inserir coisas. A segunda coisa que eu vejo também é que eu vejo muitos profissionais defendendo treinos time efficient, né? O que eu acho maravilhoso, realmente, mostrar que 5 minutos é melhor do que nada, 10 minutos é melhor do que nada. Então isso é maravilhoso.
Mas eu vejo também na outra ponta alguns profissionais dizendo que você tem que fazer uma quantidade de séries absurda, tem que ficar 30 minutos na esteira para funcionar, o que acaba distanciando muita gente da prática. Então, é mostrar que, cara, num primeiro momento, o mais importante é você fazer alguma coisa. Tá. E isso pode desencadear todo outro processo legal, que é fazer você ter automotivação, fazer você curtir a atividade, começar a ver benefício no seu corpo. Ô, Rafa, você acha que tem muita barreira? Eu vou contar um exemplo e depois eu vou fazer uma barreira que eu acho que tem no Brasil, que eu queria ver se você concorda comigo. Na Holanda, quem já foi alguma vez na vida na Holanda sabe que lá é a terra da bicicleta. As pessoas se movem através de bicicleta muito. E algumas décadas atrás, a prefeitura de Amsterdã decidiu mandar todo mundo botar capacete, porque tinha muita gente que caía de cabeça e morria. Não era muita, mas tinha alguns casos no que levou a uma mudança de lei. O que eles perceberam é que na hora que mandou todo mundo botar o capacete, o pessoal parou de andar de bicicleta e passou a usar o transporte público, ou começou a andar de carro. Então, isso começou a acarretar uma série de problemas que o Serviço de Saúde Pública levou ao conhecimento do prefeito, que falou o seguinte: olha, cara, é melhor que algumas pessoas se acidentem e tenham fraturas, talvez até morram, do que você ter uma porrada de gente sedentária dentro de casa porque o cara não quer botar a porra do equipamento de segurança. Tá? Esse é o ponto que eu quero fazer. E eles identificaram uma barreira que, por um lado, parece ser ok, mas que estava ferrando. Você vai na Holanda, ninguém usa capacete para andar de bicicleta lá. É só ir lá ver. O que eu estou querendo chegar com isso? Me irrita um pouco um país sedentário igual o Brasil, que o cara fala assim, você vai começar uma atividade física, o cara tem 30 anos, você fala assim, você vai ter que passar uma consulta médica, você vai ter que fazer um eletrocardiograma, você vai ter que fazer um teste de esforço, porque você tem o seu risco de morte. Eu falo, cara, não tem essa porra desse risco de morte. E eu acho que essas barreiras vão impedindo as pessoas de se movimentarem. No Rio de Janeiro, eu nem sei se essa lei continua, eles estavam falando que toda academia de prédio tinha que ter um professor de educação física do CREF lá dentro. Eu falei, cara, ao contrário do que as pessoas estão pensando, isso é uma barreira de entrada. O que você pensa sobre isso? Quais as barreiras que você vê, além de cidades caóticas, outras coisas? Você não acha que tem que simplificar o acesso da população na atividade física? O que você pensa disso? Eu acho que assim, né? Eu entendo a preocupação, por exemplo, dos conselhos em querer valorizar o profissional de educação física, eu super entendo. O que eu acho que até talvez seja uma causa nobre, mas provavelmente deve haver um meio termo por aí. Talvez a gente esteja numa curva para encontrar esse meio termo. Mas eu concordo plenamente que assim, porra, vamos ao exemplo, e aí eu vou falar um pró e um contra, beleza? Vamos ao exemplo da corrida, né? A corrida é talvez a atividade mais, assim, mais simples de você realizar. Você simplesmente vai pra rua e começa a correr. Pode correr até descalço, não precisa nem de tênis, se precisar. Né? Você simplesmente sai e começa a correr. O que é algo maravilhoso. Então, muitas pessoas começam na corrida, começam a curtir e tal, depois, né, passam a fazer parte, de repente, de uma tenda de corrida, de um programa de corrida específico. Então, a pessoa, às vezes, começa correndo sozinha, às vezes por estímulo de um amigo ou não, e isso faz com que ela vá crescendo naquele esporte. Isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, também, corrida, que é uma atividade supostamente simples, é uma atividade que também tem um alto, né, índice de lesões, né, uma alta razão de lesão. E talvez seja por isso, pela falta de orientação. Eu costumo brincar que na corrida as pessoas fazem o too much too soon, né? Elas fazem muito, muito cedo, querem correr demais. Porque a capacidade cardio às vezes melhora mais rápido do que a capacidade, né, de absorção de carga e de força dos tendões e músculos, enfim. Então, eu enxergo que tem os dois lados, né? Mas ao mesmo tempo eu concordo plenamente com você que, pô, se a gente coloca uma barra na praia e permite que a pessoa faça barra na praia sozinha, sem orientação de um profissional, como é que você vai pedir para uma academia de condomínio que tem um pezinho e um negocinho para ter um professor lá para a pessoa fazer? Então eu concordo que existem algumas coisas que talvez ainda não façam sentido, mas eu acho que talvez seja uma curva, né, assim, para tentar valorizar o profissional. Eu lembro quando saíram essas decisões, né, e eu tive uma fase na minha vida no Facebook que eu adorava botar uma treta e sair correndo, né, cara? Aí eu falava assim, cara, no meu prédio, se botar uma lei dessa, 10 personal trainers vão ser demitidos, porque a gente recebe personal trainer todo dia lá, e a síndica do prédio falou assim, eu vou acabar com a academia, não quero ter isso aqui, né, Rafa? É muito doido essas políticas, assim, atabalhoadas, porque, igual eu falei assim, o Rio de Janeiro te convida para fazer atividade física, a gente não deveria bloquear o acesso das pessoas ao exercício físico. E eu acho que naturalmente que a pessoa vai gostando, ela vai buscando assessoria. Você falou perfeito o negócio da corrida. Eu corri uma maratona em 2008, quando eu morava na Austrália,
E eu cheguei num ponto que eu bati na parede. Eu falei, cara, eu preciso de acompanhamento. Aí eu contratei um coach na época, porque eu não sabia fazer a progressão mais. Mas até ali nos 8, 10 quilômetros eu me virei sozinho e tal. E eu acho assim, é importante que não haja barreira. Eu sei lá, cara, eu sempre pensei nisso, assim, restringir as barreiras para as pessoas poderem ir para a quadra e jogar o seu futebol e por aí vai, caminhar e tudo isso que não. Falei, cara, daqui a pouco vai ter um coach de caminhada, né, cara? E aí eu acho que não dá muito certo disso aí. Você mesmo usou aula de dança, né, Rafa? Que não são profissionais, nem todos são profissionais de educação física, mas que são pessoas... Esse negócio de dança, velho, é um negócio animal. O tanto de gente que mantém os seus níveis de atividade física altos fazendo dança é espetacular, né, cara? Acho que a gente não pode menosprezar isso. Não, eu acho dança uma atividade maravilhosa, assim, né? Movimento o corpo todo de forma lúdica, com música, enfim, são várias coisas que são muito... Eu danço muito mal, tá, Léo? Mas eu acho uma atividade maravilhosa. Eu também. Para quem dança. Mas eu acho incrível. Ô, Rafa, você acha que a impressão que as pessoas têm de você e a minha também é que você é um baita consumidor de ciência? Você, de fato, parece que assim, você tem uma rotina de estar atento nas novidades de treinamento e tal. Você acha que isso agrega valor nas coisas que você faz? Os seus clientes percebem isso? Ou não, eles acham que o Rafa é um cara que tem a manha e pronto, acabou. O que você pensa dessa relação de ciência, o seu trabalho financeiro, valor? O que você pensa disso aí? Cara, assim, em curto prazo, não há tanto benefício, em curto prazo. Por exemplo, quando eu fui para o meu mestrado em Portugal, eu sabia que fazer um mestrado não ia me dar mais alunos, né? Não é o fato. É diferente, por exemplo, de um emprego público, quando você tem um mestrado, o seu salário aumenta na mesma hora, né? E em vários empregos tem isso. Como personal trainer, isso não funciona dessa maneira, porque o personal, o conhecimento técnico é uma parte importante, só que relacionamento também é muito importante. Você saber se relacionar, e na educação física eu vejo muitos profissionais que são bons, mas são péssimos em relacionamento, ou que são ótimos em relacionamento e são péssimos em técnica, né? E na verdade o ideal era a gente conseguir juntar características comerciais e características técnicas. Mas enfim, então em curto prazo talvez não haja um grande benefício. Só que em longo prazo, né? Vamos usar um exemplo. Por exemplo, meus alunos me perguntam alguma coisa. A minha resposta é sempre, cara, o que a gente tem de estudo é isso, isso, isso e isso. Na prática a gente faz assim e tal, mamãe. Primeiro que eles não estão acostumados com um profissional de educação física respondendo dessa forma. Um personal trainer em especial, não vou nem falar profissional de educação física, mas personal trainer não tem essa característica. Então isso de cara já choca um pouco. Em longo prazo, o cara vai percebendo que essa minha preocupação, além de responder, né, as dúvidas de uma questão bem técnica, eu também trago novas evidências sobre coisas que a gente pode fazer diferente, sobre uma lesão que essa pessoa tem, que a gente pode tratar de uma outra forma. Enfim, essa busca por conhecimento faz com que a pessoa aos pouquinhos vá vendo esse valor, vá enxergando esse valor. E a segunda coisa que eu vejo cada vez mais também, né, que no final das contas traz algum benefício para o aluno, e isso de alguma maneira pode favorecer a gente, é que, cara, hoje em dia, por exemplo, né, eu estou formado há, sei lá, uns 15 anos. Tem algumas coisas que eu vejo acontecer na minha frente. Então eu percebo que, tipo assim, cara, antigamente o pensamento era esse por causa disso e disso e disso. Vários estudos foram sendo publicados falando que, embora esse mecanismo seja lindo, né, estudos crônicos não mostram que isso funciona. Então, porra, não é bem assim. Embora o mecanismo seja lindo, a coisa hoje é diferente. Então, hoje em dia, muitas das minhas respostas são, olha, antigamente era assim, a coisa foi passando desse jeito e agora a gente tem essa percepção por causa disso, disso e disso. Então, isso também ajuda muito na nossa prescrição e na nossa tomada de decisão com os alunos. Então, por isso que eu digo que talvez em curto prazo, o fato de eu ter feito um mestrado ou o fato de eu ler estudo, não traz tanto benefício. Mas em longo prazo, a percepção de valor do cara é muito grande, assim, e a percepção dele, de você ser um cara estudioso, de estar sempre trazendo novidades, coisas diferentes, ou simplesmente, né, tá mudando. Eu, por exemplo, mudei a minha conduta ao longo desses 15 anos, com base nos estudos que têm saído. Vou te dar um exemplo bem claro, vou te dar um exemplo bem simples. Tá. A coisa assim, que mais mudou para mim, recentemente, nos últimos 5 anos, foram os novos estudos sobre frequência semanal. Beleza? Por que isso? Porque quando a gente entende que, no final das contas, é mais importante a frequência semanal de treino do que o quanto você realiza de volume em um dia, quer dizer, que é mais importante o volume semanal de treino do que o volume que você realiza em um dia só, embora hajam alguns parênteses aí, a minha liberdade para prescrição é muito grande. Antigamente a gente achava que eu não posso fazer perna todos os dias.
Cara, depende. Se eu colocar um exercício de perna por dia, eu posso. O que eu preciso considerar é o volume semanal total. Isso vai ser melhor, pior? Aí existem várias coisas pra gente discutir, mas enfim, essa liberdade facilitou minha vida. Eu, né, como você falou, dou aula para muitos artistas. Eles não têm um dia fixo. Rafa, eu vou treinar segunda, quarta, sexta às 8. Não, depende da novela, depende do que eles vão fazer, depende disso, depende daquilo. Aí o cara treinou na segunda, vai treinar quinta e sexta. Porra, aí eu vou ter que fazer um treino de um jeito, vou ter que fazer um treino de outro. Dessa forma, eu consigo pensar no volume semanal, estabelecer o que eu quero fazer com ele e eu divido como eu quiser. Então isso foi uma liberdade para mim maravilhosa que os estudos trouxeram. Essa mudança para mim talvez tenha sido a mais importante. Então esse é o tipo de coisa que eu falo para eles. Olha, antigamente a gente pensava assim, né? Teoria da supercompensação. Vou explicando algumas coisas de forma simples. Mas hoje em dia a gente tem visto que o que importa é a semana toda. Então eu prefiro fazer dessa forma com você para garantir, por exemplo, às vezes o cara me fala, ó, vou voltar na sexta. Aí na sexta dá um problema e ele não volta. Eu vou garantir que a gente vai fazer o volume mínimo que eu queria aqui. Se você voltar na sexta, beleza, é plus. Mas eu quero garantir isso aqui. Então a gente vai fazer mais, a gente vai passar um pouquinho hoje para garantir esse volume semanal. Então são várias coisas que o cara vai falando assim, porra, maneiro, legal e tal, mamãe. E com o tempo isso vai trazendo muito valor. Mas top, Rafa. 2 perguntas para encerrar a nossa live. Você pode responder com sim e não, tá? Tem como emagrecer comendo igual um filho da puta ou não? Nem fudendo. Não. Boa. 2, é verdade que um cara vai casar aí nos próximos 30 dias aí? É verdade? É verdade, é verdade. É verdade, vou casar sim. Que legal. 30 dias. Vai ser, obviamente, um evento mínimo, né? Porque as condições hoje não permitem que a gente faça uma festa. Eu adoro festa. Minha mulher, porra, faz evento corporativo, ela adora festa também. Mas vai ser um evento mínimo, mas a gente não quis deixar de passar em branco, até porque, se Deus quiser, já a gente vai ter filho, então a gente queria fazer logo isso. Mas sim, falta pouco para o nosso casório, graças a Deus. Que legal, Rafa. Olha, que essa união seja de muito amor, muita felicidade para vocês, cara. Família é muito bom, cara. Eu vejo a união que tem com você, com a sua noiva. Então, que Papai do Céu abençoe vocês, cara. Que vocês sejam muito felizes e vindo filhos, que vocês sejam mais felizes ainda. Eu tenho 2 e recomendo, tá bom, querido? Eu vejo que você abraço. tem uma relação ótima com a sua família também. Um exemplão aí, parabéns. Pois cara. A próxima vez que eu for ao Rio de Janeiro, nós temos um amigo em comum, Gustavo Leporá, um brother meu, né, cara? Sim. Eu vou passar por aí e vou te dar um abraço e um beijo aí pra você e pra toda a sua família, tá, cara? Uma honra, vem assim. Tá me devendo, então, aqui em rede nacional. Legal. Rafa, muito obrigado. Parabéns pela sua carreira, pela sua vida e que Deus te dê muito mais do que você já tem aí, tá bom, cara? Super abraço. Boa noite para todo mundo. Fica com Deus aí. Se você quiser despedir da galera, fica à vontade. Me despedir da galera, né? Agradecer aí que todo mundo ficou até o final. E agradecer você, né? Me senti extremamente honrado de ter sido convidado, de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre essas coisas que eu faço com tanto amor. E, galera, assim, se eu tivesse que dar, né, a última frase aqui da live seria: mais movimento, menos neuro, pelo amor de Deus. É isso aí, Rafa. Maravilhoso. Eu vou deixar a live gravada, vou colocar o seu Instagram. Tem algumas pessoas pedindo o seu Instagram aqui, porque deve estar vindo através do meu. Sigam o Rafa. Quem é do Rafa, siga o Léo e a gente vai crescer junto aí. Um super abraço, querido. Boa noite. Boa noite. Tchau, queridos.